Bom dia, pessoal. Na nossa aula de geografia dessa semana, nós vamos estudar sobre convenções cartográficas. O conteúdo vocês vão acompanhar no livro de vocês, das páginas 113 a 116. O que são e para que servem as convenções cartográficas, né? A gente precisa conhecer isso para quê, essas convenções. E para a gente iniciar a nossa aula, vamos refletir um pouco sobre isso. Os mapas, vocês sabem que eles podem trazer muitas informações. Só que se essas informações forem textuais e esse mapa tiver muitas informações, é simplesmente impossível você colocar todas as informações no mapa, certo? E aí é que entra o papel das convenções cartográficas. E o que são essas convenções cartográficas? Elas são um conjunto de símbolos, cores e linhas que vão facilitar a leitura do mapa. Em vez de ser texto escrito e tal, você pode ter apenas símbolos ou variação de cor, ou de linha, ou formato de linha, ou formato de símbolos diferentes. E aí você vai identificar o que cada um desses símbolos, cada uma dessas linhas significa com o uso da legenda, como a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, vamos aqui os tipos de elementos que podem ser utilizados nas convenções cartográficas. Vale lembrar também que essas convenções, elas são estabelecidas, certo? Colocado de uma certa forma em que em qualquer mapa, em qualquer que seja o país do mundo, você olha e você vai saber do que se trata, mesmo que o mapa esteja em uma outra língua. Um exemplo é, por exemplo, a água. Em um mapa, a água ela geralmente é representada pela cor azul. Isso é uma convenção cartográfica, certo? A água azul. Uma ferrovia, você sempre vai ver uma linha com um tracejadozinho. Então isso indica ferrovia. Isso em qualquer língua você vai saber que se trata de uma ferrovia, certo? Mas vamos aqui aos principais. Os símbolos mais abordados, né? Os pontos, que são utilizados para indicar elementos de localização precisa e que sejam pequenos. Os símbolos em relação à área total representada como uma cidade em um mapa do Brasil. Só lembrando que esse ponto, quando fala ponto, não necessariamente tem que ser um ponto, como um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Nós estamos falando de pontos diferentes. Um ponto pode ser simplesmente a miniatura de uma pessoa, ou pode ser um pequeno quadrinho, ou um símbolozinho de um avião. Isso é considerado como um ponto para a convenção cartográfica. No caso das linhas, são utilizadas para representar fenômenos ou elementos contínuos de grandes extensões no espaço geográfico, mas de largura pequena em relação à área total do mapa, como rodovias, estradas, ferrovias e rios. Então é nesse sentido que as linhas são utilizadas, certo? Então aí para se reforçar aquela ideia das convenções, um rio, por exemplo, ele vai ser mostrado no mapa como uma linha azul, indicando a questão da água. Em relação às áreas, certo? Tem alguns mapas que são utilizados o símbolo como área, servem para representar fenômenos espaciais de grandes extensões em relação à superfície terrestre, como reservas florestais, tipos de clima e unidade de relevo. Essas áreas também são colocadas com cores diferentes para indicar a variação de intensidade do fenômeno, certo? Ou tipo de fenômeno diferente. E como é que sabe que hora usar cada um desses símbolos? Vai depender da abordagem de cada mapa, né? Dependendo do mapa, você vai utilizar um símbolo que melhor se adeque à situação, certo? E essas abordagens aí vão ser desde a abordagem qualitativa, que responde a pergunta o que, né? O que é que tem, né? Naquele mapa, naquele ponto. Abordagem ordenada, que responde em que ordem. Aí temos aqui exemplo das capital estadual, cidade mais importante, que você vai identificar a ordem também olhando na legenda, e a abordagem quantitativa, que como o próprio nome já fala, responde a pergunta quanto, né? E aí você vê que é o mesmo símbolo, nesse caso aqui, uma pessoazinha,
E quanto maior a quantidade de símbolos, indica maior quantidade de habitantes, certo? E aí vocês vão vendo que essa aqui é o tipo de manifestação em ponto. Você vê que aqui o coqueiro é como se fosse um ponto, o avião é como se fosse um ponto, e essa vaquinha aqui é como se fosse um ponto. Então, lembre-se que o ponto não é necessariamente um ponto, como eu falei para vocês. Manifestação em linha, que aqui, como vocês estão vendo, as linhas podem ser tanto de cores diferentes como forma diferente, certo? Aqui a ferrovia, como eu falei, ó, linha, tracejada, rodovia, colocar em vermelho, mas alguns eles podem apenas alterar a questão da intensidade, da espessura da linha, para indicar a questão da ordem, né? O que é mais importante, o que é menos importante. Lembra que nessa coluna é essa questão. E aqui da mesma forma, a quantidade de veículos que circulam por essas rodovias, certo? E aqui um exemplo de área, manifestação em área. Eu vi que aqui muda as cores, certo? Cores diferentes, indicando altitude diferente. Também pela convenção cartográfica se entende que fala sobre relevo. Quanto mais escuro o tom de marrom, indica maior altitude do relevo, certo? Aqui com cores e forma diferentes, indicando vegetação, agricultura e área mais povoada. E aqui com símbolo igual, aumentando o tamanho, a questão de quantidade também, ok? Então, manifestações em área. Vale ressaltar de novo, reforçar a questão dessas duas principais abordagens, que é a qualitativa, que vai mostrar a localização dos fenômenos, onde acontece cada um desses fenômenos, certo? Tipo, onde tem os rios. Isso aqui é uma abordagem de qualidade, qualitativa. Onde, né? E a quantitativa em relação à quantidade. Quantos rios são mostrados? Aí você vai ver onde ou em qual região, depende da pergunta, onde tem mais rios, onde tem menos rios, onde tem mais portos, onde tem menos portos. Então é quantidade. E para reforçar a leitura do mapa em si, é importante que você sempre observe o título, que vai indicar o assunto, como a gente viu nas nossas aulas iniciais sobre esse tema. A legenda, que é o que vai fazer você entender o que cada símbolo, o que cada cor indica no mapa. A questão do ponto cardeal, da orientação, certo? Também para ajudar a você se orientar melhor no mapa. A questão da escala também é importante, você poder calcular as distâncias e saber a distância real. Identificar a questão da linha do Equador, do meridiano de Greenwich, que você vai conseguir aí, a partir disso, saber a questão da latitude, da longitude e ter a noção dos fenômenos que ocorrem e quais foram as razões que levaram eles a se concentrar naquele trecho do mapa, certo? Isso também é importante. Por que que tem vegetação em tal parte e não tem em uma outra? São questionamentos que quando você olha para o mapa você tem que fazer, que é a partir daí que você vai desenvolver o seu conhecimento geográfico. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.